E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso curso de algoritmos, né? Vou pegar mais um problema aqui do treinamento que a gente está fazendo. O próximo aqui da lista, a gente ainda está no capítulo 1, só fez um problema, é o corrida, né? Bom, esse problema aqui, ele é bem simples de fazer, né? Talvez para quem esteja iniciando, ele dê um pouquinho mais de trabalho até entender a lógica, só que ele é bem simples. Então, o resumo dele, basicamente, ele diz o quê? Que tem um corredor que ele quer correr X metros numa pista redonda. E essa pista tem um tamanho fixo, né? Então ele vai ter que dar mais de uma volta, provavelmente, para poder alcançar a meta dele de metros nessa corrida, né? Então ele deseja botar a sua garrafa de água no ponto exato de onde ele vai parar de correr. Ou seja, se ele quiser correr, por exemplo, 22 metros numa pista de 12 metros, então ele vai ter que dar uma volta e vai ter que dar andar mais um pouco na pista, né? Então, aonde que ele vai parar? A ideia do problema é essa. Então, ele te dá dois inteiros, né? O C e o N, aonde que C é a quantidade que o corredor quer fazer em metros de corrida e o N, ele é o tamanho da pista, né? Então, assim, a ideia que a gente pode ter aqui, a primeira ideia, né? A mais simples, seria simular, né? Eu vou correndo 100 em 100, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou fazendo a corrida e vou vendo se eu já cheguei no meu objetivo final. Se não, eu continuo correndo. Eu vou incrementando de 100 em 100 até eu conseguir chegar na minha meta aqui. Aí, com isso, eu consigo ver aonde que ele vai parar. Só que tem uma ideia ainda mais simples desse problema. A gente pode pensar o seguinte: como é que a gente faz para poder mapear um número, por exemplo, que está entre 1 a 100, mapear ele para 1 a 10. Isso fica bem fácil de fazer se a gente usar módulo, né? Porque o módulo ele pega o resto de uma divisão. Então, deixa eu abrir aqui o Gedit para a gente poder fazer esse problema. Vou criar um novo arquivo aqui, Gedit corrida. Vou colocar o template padrão aqui. Tá, agora eu vou botar já as variáveis C e N, vou ler as duas. Então, por exemplo, se eu tenho um número que ele vai de 0 a 100, eu quero mapear esse número para 0 a 10. Uma forma bem fácil de fazer isso é só eu utilizar o módulo para poder pegar o resto da divisão. Por exemplo, se eu vou fazer nessa conta que eu botei aqui em cima, para eu achar quanto que equivale o número que está entre aqui, mapear ele para de 0 a 10, é só eu colocar o número, né, x módulo 10. Ou seja, o valor que eu colocar aqui como x, ele vai mapear para mim e vai trazer qual ponto seria se fosse entre 0 e 10. Então, o problema se resume a isso, né? A gente pode simplesmente imprimir a resposta sendo o quê? C módulo N. Ou seja, eu vou pegar, vamos testar aqui alguns exemplos. Eu vou pegar, nesse primeiro caso aqui, o 7000 e vou transformar ele, porque o 7000 está variando de 0 a 7000. Então, eu vou mapear ele de 0 a 100. O 7000 aqui equivaleria a quem? Ao 0. Vamos fazer esse teste aqui para ver se está certo. Deixa eu compilar. Executar ele aqui. Tá. Então, vou colocar esse primeiro exemplo. 7000 e 100. Ele deu 0. Executar de novo. Aqui. Agora, esse daqui que é um exemplo um pouquinho melhor de a gente poder ver, porque eu quero pegar um número que vai até 918 e trazer ele de 0 a 76. Então, ele equivaleria a 6 no nosso sistema que a gente está criando aqui. Então, esse problema, acredito que vai passar. Vamos testar lá. Esses problemas iniciais aqui, eles são bem simples mesmo, assim, geralmente a gente faz com uma linha de código, mesmo só para poder iniciar, conseguir ler a descrição do problema e entender realmente o que ele pede, para poder se acostumar com
a forma como é escrito os problemas, né? Tá, ele passou já. Então nessa aula era isso. Eu esqueci de falar na última aula que eu já botei lá no GitHub o material. Toda vez que eu acabar de gravar uma aula eu já vou comitar o arquivo para ele ficar lá, se vocês quiserem pegar para olhar. Então é isso, até a próxima.